Olá, meu nome é Felipe Freller, estou concluindo um doutorado em Ciência Política na USP e também na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França, né, por meio de um convênio de dupla titulação internacional. E eu vou aqui apresentar o autor ao qual eu me dedico na minha tese, né, um pensador fundamental para a história do pensamento político moderno e particularmente para o liberalismo político, que é Benjamin Constant. Né? Estou falando Benjamin, se quiserem podem abrasileirar e chamar de Benjamin. O importante é não confundir o Constant que eu vou tratar aqui, que é um pensador franco-suíço que viveu no final do século XVIII, início do século XIX. O importante é não confundi-lo com o Benjamin Constant brasileiro, né, que era um militar positivista, um dos pais fundadores da República no Brasil. São personagens diferentes, importante ter isso em vista. O interesse principal que eu diria que pode residir no estudo do Constant é que ele constitui, né, uma via de acesso privilegiada para o nascimento do liberalismo político, né, sendo aí o liberalismo uma das ideologias centrais da modernidade política, fundamentais de serem compreendidas. Né. A gente pode dizer que há diferentes modos de compreender o liberalismo e que é muito comum compreendê-lo de modo, digamos, descontextualizado, né? Considerando o liberalismo como uma doutrina sobre o indivíduo, sobre o mercado, sobre a sociedade civil e apartando essa doutrina de um solo histórico, né? Ao passo que, ao estudar um autor como Constant, acho que o convite que pode ser feito é de tentar entender a gênese desse liberalismo como um modo de resolver certos problemas políticos enraizados, né, na história. E o que eu vou focar aqui é a relação do Constant basicamente com a Revolução Francesa, que ele acompanhou, né, num primeiro momento de longe, estando fora da França, a partir de 1795 na França. E acho que é a partir disso que a gente pode entender o seu liberalismo. Né? Por um lado, é importante ter em mente que o liberalismo de Constant era, antes de mais nada, uma defesa da Revolução Francesa contra os seus inimigos. Né? Não vai ser possível aqui entrar em detalhes sobre a conturbada e interessante biografia de Constant, né? Mas vale lembrar que o seu engajamento político na França começa no período do Diretório, né? Entre 1795 e 1799, quando, após a queda de Robespierre e o desmantelamento do terror, se constitui uma república moderada, né, conhecida hoje como Diretório, mas com o medo de que aquilo desse início a uma contra-revolução. E o principal engajamento de Constant é, desde logo, defender a Revolução Francesa contra esse espírito, contra essa ameaça contra-revolucionária que ele vê naquela época. Né? Tem um livro dele muito interessante de 1797, chamado Das Reações Políticas, em que ele cunha esse conceito, até hoje bastante utilizado, né, de reação política, da ideia de um retrocesso que, na visão dele, era causado pelo fato de que a própria Revolução foi além do que a sociedade francesa estava preparada naquele momento. Então, o medo dele era de que isso engendrasse um retrocesso novamente para o antigo regime, e era a isso que ele se opunha, defendendo os princípios e os valores fundamentais da Revolução Francesa. Mas, por outro lado, o liberalismo de Constant era não só uma defesa da Revolução Francesa, mas uma espécie de reformulação dos princípios da Revolução Francesa, né? Baseada na percepção de que
da forma como esses princípios foram implementados entre 1789 e 1799, basicamente, eles, ao invés de resultar em um regime livre, eles resultaram em experiências que foram o oposto disso, né? Foram experiências tirânicas, como a de Robespierre, como a de Napoleão Bonaparte, né? Então, o que eu vou propor aqui é entender o liberalismo de Constant como uma reformulação dos princípios da Revolução Francesa com a intenção de melhor implementar esses princípios. Eu vou abordar basicamente 3 aspectos da teoria política de Constant, os quais podem ser todos entendidos nesse espírito, né, de uma reformulação dos princípios da Revolução Francesa. Esses 3 aspectos são, em primeiro lugar, a questão da limitação da soberania do povo. Em segundo lugar, a sua teoria do poder neutro. E, em terceiro lugar, o modo como ele contrapõe a liberdade dos modernos e liberdade dos antigos. Sobre a limitação da soberania do povo. Constant desenvolve esse tema principalmente em um livro de 1806, que não foi publicado em vida, né, mas que é onde, na verdade, é desenvolvida a sua teoria política de modo mais sistemático, digamos, que são os princípios de política aplicáveis a todos os governos. Um livro escrito quando Napoleão é imperador e Constant é um dos seus principais críticos, né? E depois ele retoma esse mesmo tema da limitação da soberania do povo no início de um livro que ele publicou em 1815 com um nome parecido, mas não se trata do mesmo livro. São os princípios de política aplicáveis a todos os governos representativos e particularmente a Constituição atual da França, né? É curioso que aí, assim, no primeiro livro considera um opositor de Napoleão, nesse segundo momento, em 1815, a situação é bastante diferente, né? Napoleão já foi derrotado uma primeira vez em 1814, ele abdica, mas depois, em 1815, volta ao poder, naquilo que é conhecido como governo dos 100 dias, e ele volta disposto a aceitar, pelo menos em teoria, né, uma monarquia constitucional, convidando então Constant para escrever a Constituição desse novo governo. Constant escreve, né, o chamado Ato Adicional às Constituições do Império, e esse livro de 1815 é uma exposição dos fundamentos teóricos, né, dessa Constituição escrita pelo Constant, que, devido à derrota de Napoleão em Waterloo, mal foi implementada, né? Teve uma vida muito curta, quase inexistente. E então, entre os fundamentos teóricos da Constituição está essa noção de limitação da soberania do povo, que Constant já havia construído em 1806. Bem, para contextualizar essa discussão, né, a gente pode dizer que nesse início do século XIX era comum se interpretar a Revolução Francesa como tendo sido causada pela filosofia do Iluminismo, né, se destacando como um dos provocadores da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, e sua teoria da soberania do povo exposta em seu livro do Contrato Social, de 1762. E nesse início do século XIX, né, você tinha autores contra-revolucionários, como Joseph de Maistre, Louis de Bonald, que estavam bastante em voga e que se propunham a demonstrar que todas as catástrofes ligadas à Revolução Francesa, né, a experiência do terror, mesmo o despotismo de Napoleão, esses contra-revolucionários queriam mostrar que tudo isso era uma consequência direta do princípio da soberania do povo, tal como erigido por Rousseau, e eles se propunham a refutar esse princípio, mostrando que ele era uma contradição em termos, né, uma inconsistência lógica, porque na visão deles a soberania só faz sentido se é a soberania de alguém, de preferência de um rei, sobre o povo, né? A soberania é sempre de um agente sobre uma coletividade, né? Uma soberania do povo sobre si mesmo, na visão de um mestre ou de um monarca, é o equivalente na verdade, a ausência de soberania, o que seria, na visão deles, a anarquia e a dissolução da própria sociedade, né? E Constant, quando ele vai teorizar a soberania do povo,
em um primeiro momento, ele se contrapõe a esses contra-revolucionários, se alinhando naquilo que é fundamental a Rousseau, né? Constant concorda com Rousseau, diz que ele estava certo em defender a soberania do povo, no sentido de que a única autoridade política, a única lei legítimas são de fato aquelas que têm como origem a soberania do povo, né? Qualquer outra autoridade, qualquer outra lei que tenha outra origem, segundo tanto Rousseau quanto Constant, se baseiam na força e são, portanto, ilegítimas, né? O problema, na visão de Constant, o problema na teoria de Rousseau e que serviu de pretexto para tantos males ocorridos na época da Revolução Francesa, está no caráter ilimitado da soberania do povo, segundo Rousseau, né? E Constant, para denunciar isso, ele tem em mente especialmente uma passagem do Contrato Social, especificamente capítulo 6 do livro 1, no qual Rousseau defende, abre aspas, a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, a toda a comunidade, fecha aspas, né? E é isso que Constant vê como um problema, imaginando, então, ele um outro contrato social, né? Ele não escreve a maneira dos contratualistas, né? Desenvolvendo o que seria o estado de natureza, o que seria o contrato, mas há um contrato social implícito na teoria política de Constant, segundo o qual o indivíduo não aliena todos os seus direitos à comunidade política, como no contrato de Rousseau, mas apenas aquela porção de seus direitos que estariam ligados aos interesses públicos. Em uma série de outros domínios, que seriam aqueles da esfera privada, né, dentro da qual Constant aloca principalmente a religião, o pensamento, sua expressão, e os direitos civis fundamentais, como não poder ser preso sem julgamento, entre outros. Em toda essa série de domínios, a lei não poderia intervir, mesmo que a sua fonte seja a soberania do povo, né? E eu destaco aqui que no fundo, Constant não está tão distante dos princípios da Revolução Francesa. Ele está, de certa forma, explicitando algo que já estava posto, por exemplo, na famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de agosto de 1789, a qual já enunciava justamente esses direitos declarados que a autoridade política não poderia infringir. Então, o ponto de Constant é apenas que durante a Revolução Francesa, como, apesar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a ideia de uma limitação da soberania do povo não estava clara, né? Vários governos revolucionários, vários governos produzidos pela Revolução Francesa, invocaram o suposto poder ilimitado conferido pela soberania do povo para atacar os direitos em nome dos quais a Revolução havia sido feita, né? Eu passo, então, para a sua teoria do poder neutro. Lembrando que Constant não teorizou somente os fundamentos e os limites da autoridade política, né, isso que eu expus agora, mas ele se aventurou também no terreno, né, da organização constitucional dos poderes, né, pensando primeiro qual seria a boa organização constitucional de uma república, né, isso em um outro livro que ele não publicou em vida, que foi escrito por volta de 1803, que são os fragmentos de uma obra abandonada sobre a possibilidade de uma constituição republicana em um grande país. E depois, em um segundo momento, quando Napoleão sendo derrotado em 1814, a França se torna uma monarquia constitucional, né, com o retorno dos Bourbons, e mesmo durante esse interregno do governo dos 100 dias, durante o qual Napoleão se propôs a reinar como um rei constitucional, Constant, para pensar esse contexto, ele reformula a sua teoria constitucional para dar conta dessa outra forma de governo, que não é a república, é a monarquia constitucional. Então, o que eu gostaria de enfatizar é que, novamente, o ponto de partida de Constant é a dificuldade que a Revolução Francesa teve de encontrar uma boa forma constitucional para efetivar seus princípios de liberdade, né? Então, sempre teve, primeiro,
a Constituição de 1791, a primeira Constituição francesa, na qual havia um confronto direto entre o Poder Executivo e o Legislativo, entre o rei e a Assembleia Nacional. Depois você teve a Constituição de 1793, que na realidade não foi implementada, porque logo após a sua aprovação, a Convenção Nacional suspende a Constituição e proclama o governo revolucionário, mas se tivesse sido aplicada, essa Constituição concentra praticamente todo o poder no Legislativo e o Executivo é quase inexistente, é um simples conselho executor das ordens do Legislativo. Na Constituição de 1795, a do Diretório, aos olhos do Constant, novamente um confronto direto entre o Legislativo e o Executivo, entre os conselhos legislativos e um diretório, que era o Poder Executivo colegiado, sem iniciativa das leis, sem poder de veto, nem de dissolução dos conselhos, o que levou a várias crises que resultaram no golpe do 18 Brumário, e a partir daí uma quarta Constituição, a Constituição do ano 8, de 1799, na qual todo o poder reside basicamente no Executivo. O Legislativo se limita a discutir e a ratificar aquilo que o Poder Executivo, na pessoa do primeiro cônsul, determina. Então, Constant, analisando toda essa conturbada experiência constitucional da Revolução Francesa, ele chega à conclusão de que o principal elemento que estava ausente nessas constituições revolucionárias é aquilo que ele chama de um poder neutro, intermediário ou preservador, que seria capaz de arbitrar os conflitos entre executivo e legislativo, quando ocorrem esses conflitos, ou proteger a liberdade dos cidadãos quando os poderes executivo e legislativo se unem em um projeto autoritário, né, de invasão das liberdades. Na primeira elaboração de Constant, aquela da República, esse poder neutro é confiado a uma Assembleia eleita, mas cujos assentos são vitalícios e cujos membros são impedidos de se eleger para qualquer outra função, o que então permitiria a essa Assembleia, de certa forma, estar separada da disputa política propriamente dita, né, entre Poder Executivo e Legislativo, e arbitrar esses conflitos, podendo dissolver as assembleias legislativas ou destituir os membros do Poder Executivo, que Constant pensa nesse momento não como a gente conhece hoje, principalmente na forma presidencial, mas em uma forma colegiada, como foi justamente com o diretório, né? Seriam alguns membros, cerca de 5, e o poder neutro, quando desconfiasse que o poder executivo está ou invadindo as liberdades ou que está levando o país para uma crise insolúvel, demitiria esses membros do executivo. Quando Constant adapta esse modelo para o contexto da monarquia constitucional, o poder neutro se torna o próprio rei, que aí você tem uma inovação de Constant, que o rei, que tradicionalmente é pensado seja como um soberano, seja como um governante, para Constant ele é reduzido ao papel de um árbitro entre os poderes, né, que não governaria, não faria leis, não julgaria, ele apenas se limitaria a demitir os ministros ou dissolver a Assembleia Representativa quando identificasse uma crise ou uma ameaça à liberdade, né? E a sua própria posição de rei fora das disputas comuns que se travam na sociedade permitiria a ele ter a isenção, a imparcialidade suficientes para fazer esse tipo de intervenção, né? Cabe assinalar que é uma concepção da realeza que foi adotada aqui no Brasil, né, na Constituição de 1124, sob o nome de poder moderador, né? Foi assim que os nossos monarcas, Dom Pedro I e Dom Pedro II, foram compreendidos. Mas de modo mais profundo, né, eu traria uma reflexão de um teórico político contemporâneo francês, Marcel Gauchet, que sublinha que, no fundo, as democracias contemporâneas se estabilizaram, né, a partir, principalmente, da segunda metade do século XX, justamente alocando de modo quase que
intuitivo, né, sem se basear numa experiência prévia muito bem formulada, mas as democracias contemporâneas também alocaram como condição desejável uma certa autoridade mediadora para regular os poderes eleitos, impedi-los de se desviar do mandato que eles deveriam seguir do povo, e essa autoridade mediadora contemporaneamente são as cortes constitucionais, né, como o STF aqui no Brasil. Porém, eu sublinharia, né, um pouco nuançando aquilo que Gaucher diz, que as cortes constitucionais, embora sejam um equivalente do poder neutro de Constant, eles não são exatamente aquilo que Constant almejava e colocam um problema que, em certo sentido, Constant assinalou, no seguinte sentido, né? Constant argumenta que o poder neutro não pode se alocar no poder judiciário, né? Porque para o Constant é fundamental que a ação do poder neutro seja discricionária, né? Que seja uma ação que não siga formas legais pré-estabelecidas, né? Que o poder neutro possa demitir um ministro, um membro do Poder Executivo, dissolver uma Assembleia com base na sua simples consideração sobre o perigo que essa instituição está representando para a liberdade, né? A partir do momento em que fosse necessário, em que o judiciário fosse se meter nessa crise, isso desvirtuaria o próprio poder judiciário, que deve apenas seguir as formas legais e aplicar a lei, né? Então, eu acho que esse alerta do Constant para que a função do poder neutro não seja exercida pelo poder judiciário nos leva a refletir sobre todos esses problemas, né, ligados à judicialização da política ou à politização da justiça, quando a gente percebe, né, que os poderes entram em crise e que a simples eleição dos poderes não é suficiente para fazer esses poderes deixarem de entrar em crise ou de eventualmente ameaçar a nossa liberdade, e a regulação desses poderes pelo poder judiciário leva a essa dificuldade da judicialização da política, né? Isso não nos leva a querer resgatar o poder neutro tal como concebido por Constant, que seria anacrônico, mas eu acho que é uma reflexão a ser levada em consideração, né? Por fim, eu vou me referir à contraposição entre liberdade dos modernos e dos antigos. Não vou desenvolver longamente esse tema, porque a conferência na qual esse tema é desenvolvido, principalmente, né, da liberdade dos antigos comparada à dos modernos, de 1819, se tornou hoje o texto mais conhecido de Constant. Ele é bastante acessível, né, muita gente já o conhece. O que eu chamo a atenção é apenas que o que está em jogo nesse texto, no fundo, é a mesma coisa que já estava em jogo quando eu discuti a respeito da limitação da soberania do povo, né? O que está em jogo são esses direitos individuais fundamentais que a autoridade política não pode infringir, né? O que há aqui em vez de uma referência ao contrato social, é uma referência a uma filosofia da história que relaciona essas liberdades individuais à organização social moderna, a qual seria marcada, né, por uma série de aspectos que Constant elenca em seu texto, como a prevalência do comércio e do crédito, a vasta extensão dos estados nacionais, por aí vai. Existe uma certa leitura vulgar de Constant, né, que vê na contraposição entre liberdade dos antigos e dos modernos uma valorização da independência individual em detrimento da participação política, né, como se fossem coisas opostas, e como se os modernos não precisassem mais atuar politicamente na esfera pública para garantir a sua liberdade, né? Eu considero essa uma interpretação bastante enviesada e bastante descontextualizada, né, da obra de Constant, porque na própria conferência, além de em outros textos, né, mas nessa própria conferência de 1819, fica muito claro que Constant não está atacando a participação política, né, que ele define como o componente fundamental da liberdade dos antigos. O que ele ataca são políticos modernos, né, desde os jacobinos, Napoleão e tendo como alvo mais direto naquele contexto da restauração
a extrema-direita ultramonarquista, Constant está criticando esses políticos modernos que mobilizam retoricamente exemplos de instituições antigas, como o ostracismo ateniense e a censura romana, para limitar as liberdades civis e instaurar um regime autoritário, né? E o ponto de Constant é que na sociedade moderna, nas sociedades antigas, essas instituições talvez até fizessem sentido, dada toda a organização social antiga, o peso que tinha cada cidadão, mas o ponto de Constant é que na sociedade moderna as liberdades civis não podem ser limitadas sem que isso resulte em tirania, né? E, na verdade, o maior perigo que ele aponta na organização social moderna, isso no final da conferência, o qual é muitas vezes negligenciado, o maior perigo apontado por Constant é o esquecimento por parte do indivíduo moderno em relação à importância da participação política, o que leva também por outro caminho ao estabelecimento da tirania, né? Eu leio aqui uma citação do final da conferência, abre aspas: o perigo da liberdade moderna está em que, absorvidos pelo gozo da independência privada e na busca de interesses particulares, renunciemos demasiado facilmente ao nosso direito de participar do poder político. Fecha aspas. E Constant, com isso, né, para eu fechar aqui a minha apresentação, ele se faz um precursor de um traço importante do liberalismo político francês do século XIX, que no fundo não se enquadra bem nos estereótipos que são feitos comumente sobre a tradição liberal, que é a crítica do individualismo e do encerramento do indivíduo na dimensão privada, né? Para Constant, embora o indivíduo seja titular de direitos, é apenas por meio da participação política como cidadão que a sua humanidade é realizada, né? No final dessa conferência de 1819, ele vai dizer que apenas a participação política promove o aperfeiçoamento da espécie humana, que é a finalidade última do ser humano, segundo ele, né? E essa é uma crítica do individualismo moderno dentro de uma perspectiva ela própria que valoriza o indivíduo enquanto titular de direitos, enquanto consciência crítica, né? Então, essa crítica do individualismo dessa perspectiva, a gente pode dizer que aproxima Constant de um autor posterior, que é Alexis de Tocqueville. Mas isso seria um assunto para um outro vídeo. Eu agradeço a atenção de vocês.